Então, continuando, né? Repetindo, na verdade, um pouco, nós temos aqui a meiose, que é o foco da aula desse vídeo, né? Dessa parte do vídeo. A meiose, então, é exclusiva de gametas, ovos, espermatozoides. E a principal vantagem da meiose, em relação à mitose, é que ela possibilita uma maior variabilidade genética. E a meiose, ela pode ser dividida em meiose 1 e meiose 2. A meiose, ela nada mais é do que duas mitoses sucessivas, sem ter, então, a intérfase no meio. Então, a meiose 1, ela vai ter as mesmas fases da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a meiose 2 também. A diferença é que a meiose 1, ela vai terminar na telófase e já começa imediatamente com a prófase. E é chamado de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Sendo que, no final desse processo, então, nós teremos 4 células filhas com características genéticas completamente diferentes da célula-mãe e diferente entre elas. Vamos explicar, então, agora a meiose de maneira mais detalhada. Então, só recapitulando algumas coisas. A mitose, ela acontece em todas as nossas células do corpo, né, que fazem o ciclo celular, tirando as células do gameta. Agora eu explico. Ela é responsável, então, pela reprodução sexuada nos seres que fazem isso, no caso, não nos seres animais. E aqui tem a principal importância da mitose para nós, seres animais. A mitose, ela é responsável pela regeneração dos tecidos. Então, quando você vai lá e corta um dedo, aí passa alguns dias, tem lá uma cicatriz e depois não tem mais nada, esse processo é um processo de regeneração que aconteceu por conta da mitose. Então, as células da sua pele sofreram a mitose e foram estimuladas a fazerem a mitose para regenerar os tecidos. Então, para os seres animais, a principal importância da mitose está aqui. Okay. Bom, então a meiose, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Então, a célula ela vai entrar em meiose aqui, né, no final da intérfase. Então, houve aí a duplicação dos cromossomos, né, cromossomos homólogos, compostos pelas cromátides. Então, aqui nós temos um cromossomo e cada risquinho desse aqui, ó, é uma cromátide, ok? Bom, aí começa a meiose 1. A meiose 1 vai englobar prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A mesma coisa que nós explicamos no vídeo da semana passada, né? Prófase. Há, então, a desfragmentação da carioteca, a condensação dos cromossomos. Metáfase, há o emparelhamento dos cromossomos no fuso mitótico. Anáfase, separação dos cromossomos para polos opostos. E a telófase, onde acontece, então, a descondensação dos cromossomos e o reaparecimento da carioteca. A diferença é que aqui na telófase 1, onde eu estou aqui destacando, ela já acontece simultaneamente à prófase 2. Então, de fato, não há citocinese completa na telófase 1 para a prófase 2. Já acontece os dois quase que simultaneamente. Entre a meiose, é importante destacar que o período mais demorado aqui em toda a meiose é o período de prófase 1. E ele é tão demorado que os pesquisadores decidiram colocar nome nas fases. A prófase 1 é composta, então, de 4 fases. Leptoteno, zigoteno, pacteno, diploteno e o último diacinese, que é a separação, né? Bom, entre todas as fases da meiose, a fase mais importante que nós temos na meiose é a prófase 1. Porque é onde vai acontecer aqui o crossing over, que é então a alteração do cromossomo para permitir essa variabilidade genética.
E eu vou agora, então, detalhar todas as fases da prófase 1. Então, o DNA foi devidamente duplicado lá na intérfase, né? E começou aqui a prófase 1. Primeira coisa no leptoteno é a condensação da cromatina. Só que aqui essa cromatina está condensada, só que ainda de maneira muito fina, certo? Não permite ver muita coisa ainda. Na segunda fase da prófase 1, a fase do zigoteno, a aproximação dos cromossomos e o pareamento deles. Esse pareamento recebe o nome específico de sinapse, que é a aproximação dos cromossomos. Então, tá vendo aqui essa região que eu estou destacando? Há uma aproximação dos cromossomos, chamado de sinapse. Bom, depois vai para a quarta fase, a fase do paquíteno. Essa fase, então, é onde acontece de fato a recombinação genética, em inglês chamado de crossing over. E nessa fase é onde começa, então, a haver a mudança aqui do material genético, onde estou destacando. Então, há uma alteração na sequência do DNA desses próprios cromossomos. E aonde há aqui o encontro desses cromossomos é chamado de região de quiasma. E nesse quiasma, que acontece na fase do diploteno, é onde nós teremos, então, a recombinação genética. Então, começa no pacteno, mas termina no diploteno. Na última fase, a terminação dos quiasmas, o desaparecimento dos nucléolos, a desfragmentação da carioteca, e então agora a célula passa para a fase da metáfase 1. Então, o quiasma aqui eu ilustrei melhor, onde está esse círculo aqui. É onde há o encontro aqui dos cromossomos. Então, tem esse cromossomo azul e o cromossomo vermelho. Aonde eles se encontram, chamado de quiasma. Aí há uma alteração na sequência do DNA. Porque aqui, ó, ABC, tudo grande. ABC minúsculo. Aí vai haver uma alteração, então, aonde vai ter AB e vai ser Czinho minúsculo. Vai ter essa alteração. Deixa eu escrever aqui, em vez de só ficar falando, né? Então, por exemplo, esse cromossomo azul, a sequência do DNA dele agora vai ser A, B e C. E a sequência do cromossomo agora, desse aqui, do vermelho, vai ser A, B e C. Então, houve uma mudança na sequência do cromossomo, mudança no material genético, levando a maior variabilidade genética. Então, a troca de segmentos entre os cromossomos homólogos de origem paterna e materna, isso gera maior variabilidade genética. E aqui ele coloca, então, uma imagem do material genético das cromátides irmãs, se compõe, então, o cromossomo. Na intérfase há, então, essa duplicação. Na primeira fase da prófase 1, né? Há, então, a condensação desses cromossomos, mas uma condensação ainda um pouco fina, então não é muito perceptível. Na segunda fase da prófase 1, começa a haver a aproximação dos cromossomos, a sinapse, né? Elas se alinham lateralmente, né, de maneira precisa, mas não chega a se fundir. Então, aqui elas estão se aproximando. Aí, na terceira fase da prófase 1, há, de fato, a formação do complexo sinaptonêmico, onde aqui há a recombinação genética, para ver, então, a diacinese, que é a última fase da meiose. Então, depois da prófase 1, vai para metáfase 1, monáfase 1, telófase 1, aí depois prófase 1, e aqui está as fases, né, na metáfase 1, então a terminação dos quiasmas, né, o emparelhamento dos cromossomos num fuso único, anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos para polos opostos, telófase 1, citocinese, a divisão celular de fato do citoplasma, imediatamente já acontece a prófase 1, eu repito novamente que o tempo entre a telófase 1 e a prófase 1 é muito curto, é quase que acontece imediatamente. Na prófase 1,
A prófase 1, então, a duplicação dos centríolos, porque nós teremos agora duas células, né? Então tem que duplicar os centríolos para essas duas células conseguirem depois separar, né? A condensação dos cromossomos. Na metáfase 2, os cromossomos são ligados, então, a um fuso, né? Agora, esse cromossomo aqui vai metade do cromossomo para cá e metade do cromossomo para cá, que nós chamamos de cromátide irmã, tá? Então, separação dos cromossomos irmãos ou cromátides irmãs para cada lado, na anáfase 2. E na telófase 2, a citocinese por completo, né? Aí termina, de fato, a meiose. Principal característica da meiose. Nós temos, então, uma célula mãe, essa aqui, produzindo 4 células filhas. 4 células filhas diferentes da célula mãe e diferentes entre elas. Então, repara que essa primeira célula aqui, eu vou numerar, fica melhor. Essa primeira célula aqui, ela possui um pedaço azul e um pedaço vermelho. A célula mãe não tem? A outra célula, ela possui um pedaço maior vermelho e um pedaço menor azul. Coisa que a célula mãe também não tem. Então, a célula 1 é diferente da célula 2. A mesma coisa para a célula 3 e a célula 4. Então, os gametas, porque meiose acontece exclusivamente em células gametas, resultantes de um processo meiótico, são geneticamente diferentes, o que contribui, então, para a maior diversidade da espécie. É o que propiciou a evolução das espécies ao longo aí dos milhares de anos. E a principal característica também, né, além dessa uma célula produzir 4 diferentes, a célula mãe é uma célula diploide e produz células filhas haploides. E tanto que é lógico, né? Porque na meiose, então você produz os gametas. Esses gametas depois vão se juntar. Aí um gameta vai se juntar com o outro gameta. Então, nós teremos N mais N, produzindo, então, uma célula depois da fecundação, célula 2N. Então, por isso que o gameta, ele é haploide, porque ele vai se juntar com outro gameta, produzindo um organismo diploide. Então, aqui nós temos um gráfico que vai ilustrar todas as fases da meiose. Então, característica da meiose, a prófase 1 é a fase mais longa, por isso que é composta lá daquelas outras fases, né, zigótomo, paquíntero, etc. A prófase 2 ela é basicamente imperceptível, porque ela acontece quase que simultaneamente com a telófase 1, né, que então já dá sequência para a meiose 2. E entre a meiose 1 e a meiose 2, nós temos um período de tempo chamado intercinese. Esse período de tempo não há síntese de DNA, tá? É só um período entre a meiose 1 e a meiose 2. Então, começando aqui na intérfase, houve então a duplicação dos cromossomos, né? Então, os cromossomos que eram 2x, 2n, passaram a ser 4x. Bom, então na primeira fase, a célula vai sofrer meiose 1, na prófase e metáfase, no final da anáfase, já então a divisão dos cromossomos, que passam a ser agora 2x. Passa a ser agora 2x no final da anáfase, tá? Aqui tá. Aí vai para a prófase 2, com 2x, continuando essa linha aqui, né? E no final da telófase 2, passam para metade, para x. Então, aqui nós temos 2n's no final produzindo 4n's. Aqui 4n vai virar 2n's. E depois 2n's vira n. E no final nós teremos 4 células n, né? 4 células haploides. Bom, então a meiose, ela serve especificamente para a produção de gametas. Nesse sentido, nós temos um processo chamado de gametogênese, que é a produção dos gametas. Gênese lá da Bíblia, né? Criação, gametas, produção dos gametas. A produção dos gametas acontece exclusivamente numa região que nós chamamos de gônadas. No caso dos homens, a gônada
é o testículo. No caso das mulheres, a gônada é o ovário. E a gametogênese acontece tanto em organismos animais quanto em organismos vegetais que se reproduzem sexuadamente. O nosso foco é o organismo animal. E o gameta masculino recebe o nome, então, de espermatozoide. Consequentemente, a gametogênese masculina recebe o nome de espermatogênese, a criação, a produção do espermatozoide. E a ovulogênese, ou até mesmo em algum lugar vai estar como ovogênese, é a produção, a criação do óvulo. E aqui nós temos, então, a imagem de um espermatozoide e a imagem de um óvulo. Como que é produzido isso, né, nos seres vivos? Então, é um processo de formação dos gametas, a espermatogênese e a ovogênese, e ocorre devido a um tipo de divisão celular chamado meiose, que ocorre apenas nas células chamadas células germinativas, que darão origem, então, aos gametas. As células germinativas são espermatogônia. Então, a espermatogônia, ela vai dar origem ao espermatozoide, e a ovogônia, que dará origem, ao óvulo, que fará, então, a ovulogênese. Começando, então, com a espermatogênese. A espermatogênese, a célula germinativa, então, recebe o nome específico de espermatogônia. A espermatogônia, então, ela sofre vários processos de mitose. Uma espermatogônia produz duas produz 4, e ad eterno, né? E o período no qual a espermatogônia sofre apenas processo de mitose é chamado de período germinativo, porque está aumentando a quantidade de células germinativas, tá? Bom, a partir do momento, então, que essa espermatogônia começa a entrar em meiose, a espermatogônia, ela vai se diferenciar em espermatócito 1, ou espermatócito primário. Então, aqui houve uma diferenciação, que não está escrito, eu vou escrever. Então, essa setinha quer dizer diferenciação. Porque pensa, das milhões de espermatogônias presentes lá no testículo do homem, nem todas se diferenciam simultaneamente em espermatozoide. Então, quando a espermatogônia sofreu o estímulo necessário, ela vai se diferenciar em espermatócito primário, que vai então sofrer a meiose. Sofre a meiose 1 e começa o período de maturação. O período anterior, a diferenciação, é só um período de crescimento. Repara que a célula, ela aumentou de tamanho, era de um tamanho, agora ela está bem maior, né? Quase o dobro aí. Então, começou a meiose 1, período de maturação. No final da meiose 1, essa célula agora, um espermatócito primário, vai produzir 2 espermatócitos secundários no final da meiose 1. Isso faz com que, então, a meiose 2, no final da meiose 2, nós tenhamos a produção das espermátides. As espermátides agora irão sofrer novamente um processo de diferenciação e vão produzir de fato, ou vão, melhor falando, se diferenciar nos espermatozoides. Período de diferenciação. Então, isso acontece aqui no corpo do homem, tá? Lá na região dos testículos. Mais especificamente, então, aqui, nós temos o testículo, a região chamada túbulo seminífero. Então, o túbulo seminífero fica lá no testículo, do sexo masculino. E aqui nós temos de fora para dentro. A espermatogônia tipo A, ela vai e sofre vários processos de mitose, produz a espermatogônia tipo B. A espermatogônia tipo B se diferencia em espermatócito primário. O espermatócito primário começa a fazer a meiose 1 produz espermatócito secundário e na meiose 2 produz a espermátide. E a espermátide se diferencia lá no lúmen, onde é produzido o sêmen, o espermatozoide. Lá aqui no meio do tubo aqui, ó,
é onde de fato nós teremos os espermatozoides. Okay? Então essa aí é a espermatogênese, ou também chamado espermiogênese, é sinônimo. Bom, quando que o homem, o sexo masculino, vai realizar a espermatogênese? A espermatogênese no sexo masculino começa no início da meiose. Aí lá nos túbulos seminíferos, a partir dos hormônios sexuais, especificamente do hormônio FSH, quando ele entra na puberdade, por volta dos 13, 14 e 15 anos, é que começa de fato esse período da espermatogênese. Quando é que termina a espermatogênese no homem? Basicamente quando ele morre. Então o homem pode ter lá 100, 110 anos, pode estar fazendo espermatogênese? Pode. Só que também pode ser que ele para de fazer. Depende muito da quantidade de hormônios. Porque a espermatogênese ela depende do hormônio FSH para acontecer. Bom, então o homem começa a produzir espermatozoide a partir do início da puberdade. A partir de então ele pode ter filhos, né? Bom, sendo que a meiose 1, ela ocorre mais ou menos em 24 dias. Então, quando a espermatogônia ela começa a realizar a meiose 1 termina em aproximadamente 24 dias. Então, em 24 dias, a espermatogônia se diferenciou em espermatócito primário e produziu espermatócito primário. Agora, a meiose 2, ela vai demorar mais cerca de 40 dias para ocorrer toda a meiose 2 e a diferenciação do espermatozoide. Então, pegando 24 mais 40 dias, daí 60 dias, né? Mais ou menos 2 meses. Então, a produção de um único espermatozoide dura mais ou menos de 2 a 3 meses em média. Então, a cada 2, 3 meses, o homem está produzindo espermatozoide aí com uma certa quantidade. Bom, então essa foi a espermatogênese. Agora, nós temos a ovulogênese, ou ovogênese, tá? Bom, a célula germinativa nesse caso agora é a ovogônia. A ovogônia pode sim fazer mitose, né, produzir mais ovogônias, só que isso aqui acontece num curto período de tempo. Então, a ovogônia, rapidamente, ela se diferencia em ovócito primário. E isso aqui acontece, essa diferenciação, quando a pessoa, ou quando o ser do sexo feminino está na barriga da mãe. Então, acontece essa diferenciação no período embrionário, no período de gestação. Então, mais ou menos até o 5º mês da gestação, o feto feminino, ele pegou as várias ovogônias produzidas e diferenciou em ovócito primário. O ovócito primário, por sua vez, não consegue fazer mitose. Vou até colocar aqui, ó. Ovócito primário não faz mitose. Então, um ovócito primário não produz outro. Se ele morrer, morreu. Um ovócito primário, então, mais ou menos no 5º mês de gestação, lá no embrião, vai ter mais ou menos uns 7 milhões de ovócitos primários. Isso no 5º mês de gestação, 5º mês de vida embrionária. Do 5º mês até o 9º mês, esses 7 milhões de ovócitos primários, eles vão reduzindo. Parte deles, então, vão morrendo. Sendo que quando a criança do sexo feminino, então, nascer, ao nascimento, essa criança vai ter mais ou menos 2 milhões e meio de ovócitos primários. Esses 2 milhões e meio de ovócitos primários, eles ficam interrompidos, então, sem ter mitose, sem sofrer meiose. Sendo que isso vai ficar até toda a infância. Quando nós tivermos, então, quando a mulher tiver o começo da puberdade, aí vai ter os hormônios sexuais, o principal é o FSH, e isso faz que ocorra, então, o começo continue a meiose, né? Meiose é a formação do ovócito primário. E esse ovócito primário, então, ele vai terminar a meiose 1. Isso durante a puberdade. Então, cada ovócito que a mulher produziu vai entrar na meiose.
Só que entra na meiose 1, que é um período muito demorado, né? A meiose 1 começou aqui e continua aqui a puberdade. Sendo que o fim da meiose 1 produz um ovócito secundário e uma célula chamada glóbulo polar primário. E o ovócito secundário vai lá e ovula. O glóbulo polar, ele vai ser degradado pelo próprio organismo. Esse ovócito secundário, então, é o que nós popularmente chamamos de óvulo maduro. É o que nós ovulamos. Nós, que eu falo mulheres, né? A ovulação. E a meiose no sexo feminino, ela só irá se completar se houver aqui, ó, o encontro com o espermatozoide, se houver a fecundação. Então, a meiose 2 no sexo feminino só completa se houver fecundação. Quando há fecundação, essa célula sofre meiose, produz um glóbulo polar secundário que também será degradado, degenerado pelo organismo, e produz o zigoto, que é uma célula diploide, né? Juntou o N aqui, mais o N aqui, e esses dois produziram uma célula diploide. Bom, algumas características da ovogênese. Primeira característica, a meiose no sexo feminino se inicia na linhagem germinativa, no folículo primário dos ovários, ainda durante a fase embrionária do desenvolvimento. No 5º mês de vida embrionária, o sexo feminino já tem todos os ovócitos primários diferenciados. A meiose 1 vai estar interrompida no 5º mês de vida intrauterina e volta a continuar apenas na puberdade e um óvulo, um ovócito primário por vez. Então, no 5º mês de vida intrauterina, as mulheres terão aí, esse número está errado, tá? É 7 milhões de ovócitos primários na primeira fase da meiose, na prófase 1. E só continua essa fase a cada mês. Sendo que a puberdade da mulher começa um pouquinho mais cedo, vai mais ou menos iniciar nos 11, 12 anos de idade. E essa ovogênese termina na menopausa, quando a mulher para a produção de hormônios. Então, nos 45, 50 anos, acaba a ovogênese. Até porque a mulher não tem mais ovócito primário. A quantidade de ovócito primário na mulher é fixa. Então, nós nascemos com mais ou menos aí 1 milhão, 2 milhões de ovócitos prontos, fixos. Essa quantidade não aumenta. A cada mês ela só vai diminuir. Sendo que a cada mês, então, por conta dos hormônios sexuais, apenas um ovócito primário por vez vai terminar a meiose 1, vai entrar lá, então, produzindo o ovócito secundário, e essa meiose 1, ela termina imediatamente antes da ovulação. Aí terminou a meiose 1, produziu o glóbulo polar que o próprio organismo regenera, né? E produz o ovócito secundário, que vai ser o óvulo que você ovula. Esse ovócito secundário, ele vai ser eliminado e ele vai estar na metáfase 2. Então, na meiose 2, só que interrompida, né? Porque da metáfase 2 para frente, só termina após a fecundação. Então, se a célula for fecundada, termina o processo meiótico. Se a célula não for fecundada, não houver fecundação, o ovócito secundário será degenerado pelo próprio organismo e eliminado através do sangramento mensal, através da menstruação. Então, de todos os ovos produzidos pelo sexo feminino durante o período embrionário, aproximadamente apenas 400 ovócitos vão tornar-se maduros e possíveis de serem fecundados. Então, o máximo que a mulher poderia engravidar, se fosse possível, seria 400 vezes, né? E o homem, a cada ejaculação, elimina milhões de espermatozoides. Então, aqui nós temos a diferença entre a gametogênese e a ovogênese. E a principal diferença que eu gostaria aqui de enfatizar é que a cada ovogônia ela vai gerar um óvulo maduro, que é o ovócito primário, e 2 corpúsculos polares, né? Desculpa, o óvulo maduro que ele fala já é o óvulo que foi fecundado. Então, esses corpúsculos polares serão degenerados, não servem para nada, e o que a mulher poderá realmente utilizar e ser fecundada é o óvulo maduro. Então, basicamente, na ovulogênese, a partir de uma
uma única ovogônia, a mulher produzirá quantos ovos? Apenas um único óvulo. Eu vou repetir essa explicação. A partir de uma ovogônia, a mulher produz quantos óvulos maduros? Apenas um único óvulo maduro. Já o homem a partir de uma espermatogônia, produz quantos espermatozoides? 4 espermatozoides. Isso é uma das características porque que o sexo masculino, não é questão de homem e mulher, o sexo masculino nos animais, ele tem uma necessidade biológica de propagar a espécie nesse aspecto. Porque o homem tem muito mais material genético para distribuir do que a mulher. Porque a mulher tem apenas uma ovogônia por mês. O homem tem aí milhões de espermatozoides a cada ejaculação. A mulher, o máximo que ela pode produzir de ovócitos maduros são 400, em média. Já o homem é infinito, né? Enquanto o homem tiver vida aí, ele vai produzindo espermatozoides. Então, após a espermatogênese e a ovogênese, produzimos aí o óvulo, o ovócito e os espermatozoides, que então, na região da tuba uterina, vai haver o encontro dos dois e vai haver então a fecundação. Aqui está errado, é fecundação, não fertilização, tá? Isso vai produzir então um zigoto, que é a célula que vai dar origem a um novo ser humano. E a fecundação, a fertilização, é o conteúdo da nossa próxima aula. Então, a embriologia é o conteúdo que nós começamos agora. É a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento de um ser humano, desde o zigoto até o nascimento. Não se restringe ao período embrionário, são processos anteriores, como a gametogênese. Por isso que eu falei que a embriologia nós já começamos, porque eu expliquei a gametogênese, e a fertilização, que é o encontro dos gametas, necessários para a formação do embrião e acontecimentos posteriores, como aqueles que ocorrem no período fetal, também são objetos de estudo que nós iremos então discutir no módulo de embriologia da disciplina de BHE. Para terminar, então, a fertilização acontece predominantemente na região das tubas uterinas, onde então há o encontro dos espermatozoides com o óvulo, mas apenas um único aqui será o vencedor que vai conseguir entrar e fecundar essa célula. Então, nós temos dois gametas, o masculino e o feminino, que vão formar uma única célula, o zigoto. E nós vamos explicar tudo isso aqui na próxima aula, né? A formação da mórula, blástula, glástula, neurula, etc, etc. E o conteúdo, então, aí, eu consegui chegar. Expliquei, então, esse na semana anterior e esses dois aqui nessa semana. Na próxima semana, então, explicarei sobre fecundação e neurulação. Qualquer dúvida, deixe comentário aí no Classroom, ou também nós podemos encontrar em alguma videoconferência, tá? Fiquem todos com Deus, bons estudos e até breve, se Deus nos permitir.